Apocalipse é um livro mais teológico, um livro de mais difícil entendimento, mas eu acredito que Deus vai falar conosco hoje. Se nós formos ver no início de Apocalipse, o anjo pede para João escrever as cartas para as 7 igrejas, né? Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja de Éfeso. Sobre aquela igreja que Paulo escreveu, né? Aquela carta famosa de Efésios. Eu vou ler até o versículo 7, e depois nós vamos fazer aí uma pregação textual e com pontos, né? Assim, geralmente é como eu gosto de pregar. Eu gostaria que você abrisse seu coração, irmãos, e que o seu coração esteja preparado para receber a palavra de Deus. Porque nós cantamos aqui que nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós entregamos tudo que nós somos ao Senhor, mas será que nós fazemos isso mesmo? Será que a nossa vida é realmente de Jesus? E Deus me deu uma palavra num dia que eu estava vendo. Eu gosto do pastor. Ano passado nós estivemos num curso e eu ouvi o pastor André Fernandes, da Lagoinha Alphaville, e eu gostei muito da ministração dele. Eu comecei a segui-lo, não costumo seguir, só quando realmente gosto. E eu vi um texto dele, um pedaço de uma entrevista que ele estava tendo. Eu não sei nem quem é aquele cara, mas ele entrevista muitas pessoas do meio do cristão, é um de barbinha, assim, de bigodinho. E o pastor André Fernandes estava falando que ele entrou um dia no Instagram e ele não tinha costume daquilo. Já vou pedir para vocês sentarem. Ele não tinha costume de ver aquilo e ele viu o último stories da Marília Mendonça, antes dela falecer. E o último stories dela foi ela comendo uma maçã e ela falando assim: eu queria estar comendo outra coisa, porque ela estava em processo de emagrecimento, né? Ela queria emagrecer. Ela falou assim: eu queria estar comendo. Ela não sei o que ela falou lá. E o pastor André Fernandes falou assim: quantas vezes nós deixamos de fazer algo com toda a intensidade do nosso coração, porque nós não sabemos qual é o nosso último momento aqui nessa terra. A gente fala muito: Jesus está voltando, mas Jesus pode estar voltando para nós também. Esses dias eu fiquei muito abalada com a morte da Arielle e da mãe dela, na igreja de Araputanga. Gostava muito dela, conversava muito com ela. E eu vi também o último stories dela, ela preparando um lanchinho natural, para preparar para a viagem. E mal sabia ela que ela estava preparando o último lanche dela. Porque no outro dia, ela ia se encontrar com Jesus. E quantos de nós levamos a nossa vida na brincadeira? Quantos de nós deixamos de viver a nossa vida para Deus?
viver a nossa vida entendendo que nós temos uma eternidade pela frente, mas nós só nos preocupamos com o hoje, só nos preocupamos com o que nós estamos vendo hoje, com a terra, com o dólar, com o Pix, com o governo, com outras coisas. Irmãos, eu fiquei pensando assim, aquele vídeo daquele governador não, com aquele deputado lá, bateu 310 milhões views. Imagine se esse mesmo vídeo, ele tivesse falando assim, ei, se arrepende, volte ao primeiro amor, como João está falando aqui para a igreja de Éfeso, e batesse esses 310 milhões de views. Mas nós não queremos ouvir isso. A gente quer ouvir só coisa que nos compete. Vamos comigo a palavra de Deus? Carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo dessa igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, a que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, a que puseste à prova os que são a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor, que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala ao nosso coração. Deus, que a nossa mente esteja totalmente voltada. Tira, Senhor, todo tipo de distração, todo tipo de pensamento, Senhor, que leve o nosso coração para longe, Senhor, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Pai, que essa palavra venha de encontro ao coração da tua igreja, Senhor, porque é uma palavra, Senhor, profética. É uma palavra, Senhor, que o Senhor falou comigo, Senhor, e falou de uma maneira profunda. E eu sei que assim o Senhor vai se revelar para a tua igreja. Abre o entendimento do teu povo. Abra, Senhor, o coração, a mente, e que o coração esteja preparado para receber desse fruto. E que esse fruto germine para a honra e para a glória do teu santo nome. É que eu faço essa oração. Amém. Amém? Irmãos, o tema... Podemos assentar? O tema é tempo de voltar ao primeiro amor. Algo muito especial quando nós falamos sobre primeiro amor, né? Você se lembra do seu primeiro amor? Não estou falando aqui de amor de adolescentes, porque amor de adolescente nós não podemos tratar realmente como um amor, né? Porque o amor, ele nasce do dia a dia, da convivência, né? O que nós vivemos na adolescência é a paixão, né? É a paixão que muitas vezes leva as pessoas a se casar, inclusive. Mas o amor, ele vem quando você decide. Porque o amor é uma escolha, quando você decide falar assim, eu vou amar. Eu escolho amar e eu decido amar. E eu fui pesquisar no dicionário
a palavra primeiro. O que significa primeiro no dicionário de português? E primeiro significa ou que ocupa numa sequência a posição do número 1, que precede outros em tempo, em lugar ou em importância. Que precede outras coisas em tempo, em lugar e em importância. É uma referência ao primeiro em prioridade. E o que é mais importante para você hoje? Mais importante para mim é Deus. Será? Será que o mais importante para nós é o Senhor Jesus? Será que o que nós temos vivido hoje é para Jesus? Nós temos visto aí vários vídeos falando sobre músicas. O primeiro vídeo que eu vi foi do pastor Lucinho Barretos, falando sobre músicas, que a gente canta músicas. Eu largo a minha vida para viver a tua. Eu abandono tudo para viver a sua vida. A minha vida é do Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu rendo tudo ao Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor. Será que realmente nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos cantando somente da boca para fora? Quem é que nós amamos na nossa vida em primeiro lugar? Será que nós deixamos de vir aos cultos, de participar das orações, de participar das buscas com Deus por outras coisas? Eu preciso ir ao aniversário da minha família. O meu patrão, é uma comemoração. Final de ano teve muita comemoração, né? Eles fazem confraternização. A confraternização lá da minha empresa, se eu não for, o meu patrão vai ficar chateado. Irmãos, quem é o primeiro? Quem está na prioridade da nossa vida? O que é que nós temos deixado como legado para a nossa vida e para a nossa descendência aqui nessa terra? A sua família é uma prioridade. Você sabia que a sua família é a sua prioridade? Você sabia que a sua família é o seu cônjuge e os seus filhos? A sua família é o seu cônjuge e os seus filhos. A sua mãe, o seu pai, a sua sogra, os seus irmãos, eles se transformaram em seus parentes. A sua família é a sua prioridade. Será que nós temos priorizado a nossa família em detrimento aos nossos parentes? Essa é uma das prioridades que nós devemos observar. Mas nessa passagem aqui, o Senhor não estava falando sobre relacionamento humano. O Senhor não estava falando sobre um relacionamento que vai durar pouco tempo, durar no máximo 70, 80 anos. Ele estava falando de um relacionamento que o indivíduo tem com ele, um relacionamento eterno. Irmãos, eu já tenho falado todas as vezes que eu subo aqui nesse altar, todas as vezes não é possível, Deus não vai me cobrar disso, porque todas as vezes que eu subo nesse altar eu falo, qual é o seu relacionamento com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Como você vai habitar eternamente com alguém que você não conhece, que você não tem relacionamento?
Como é que você vai habitar com alguém eternamente se você não fala com ele, se você não o adora, se você não expressa para ele o seu amor, a sua gratidão todos os dias, se você não abre o seu coração para ele, se você não o tem como prioridade na sua vida? Nós abrimos o nosso coração para tantas pessoas. Na hora do desespero, que a gente está ruim, primeira pessoa que a gente pensa em ligar é o nosso pastor, ou alguém que tenha alguém que tem uma palavra profética para me dar, eu preciso ouvir Deus falar. Irmãos, e a nossa realidade qual é? E o nosso relacionamento com Deus qual é? E nós dobrarmos o nosso joelho e falar: Deus, eu estou precisando de Ti, fala comigo, fala ao meu coração, aquieta o meu coração. Mateus 22, 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com o seu coração, com a sua alma e com o seu entendimento. É racional, irmãos. Não é emocional. As pessoas confundem o amor com algo emocional. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir para ir para a igreja. Eu preciso sentir um arrepio, eu preciso sentir para falar em línguas, eu preciso sentir para ouvir a voz de Deus, eu preciso sentir. O relacionamento com Deus é de todo entendimento. A palavra de Deus diz: ofereçam a Deus um culto racional. É você estar aqui racionalmente, entendendo que Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Não existe outro caminho, meu irmão. Existem dois caminhos, ou para a perdição, ou para a salvação. Qual é o caminho que você tem escolhido? E isso é uma escolha racional. Eu não sinto nada. Eu vou na igreja, para mim, pastor, a pastora está falando lá, não estou entendendo nada. Por que eu vou na igreja? Irmãos, busque o Senhor. Irmãos, tem dias que nós vemos a igreja, nós nos sentimos sede e falamos: Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. A vida cristã não é uma vida totalmente assim, como que eu posso dizer, qual é a palavra que eu posso usar? De uma constância. Tem dias que você vai estar cheio do Espírito Santo, louvando ao Senhor, cantando, adorando. E tem dias que você vai estar mal, tem dias que você vai estar duvidando, tem dias que você vai estar se perguntando, porque Deus não está ouvindo a sua oração. Tem dias que você vai estar chorando aos pés de Jesus, perguntando: por que isso aconteceu com você? Tem dias que você vai perguntar: por que Deus não curou alguém da sua família? Por que Deus levou alguém da sua família que você amava tanto? Tem dias que você vai estar agradecendo a cura de alguém. Essa é a vida cristã, meu irmão. E a palavra de Deus diz que os crentes da igreja de Éfeso, uma vez amaram a Deus dessa maneira. Havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Deixaram o primeiro amor. Entendam bem, irmãos. Eles iam para a igreja, eles cumpriam na fidelidade da doutrina, todos certinhos, com a linguagem que nós temos hoje de crentez, né? Graça e paz, meu irmão. Varão, varoa do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Levanta a mão, canta todas as músicas e agradece. Mas e o amor?
Você já se perguntou? A igreja de Éfeso estava faltando, eles deixaram o primeiro amor. E você sabe do que eu estou falando, porque você já experimentou desse primeiro amor. Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, você pôde experimentar um pouco do que é esse primeiro amor. É a mesma coisa quando você se apaixona por alguém, quando você se casa com alguém. Mas aí vai passando o tempo, você vai começando a ver os defeitos, vendo as coisas. Sabe por quê, irmãos? As pessoas vêm para a igreja e acham que aqui todo mundo é perfeito. As pessoas olham aqui para mim e falam, nossa, aquela pastora lá, ela é perfeita, né? Nossa, aquela pastora lá é uma bênção. Aí começa a conviver comigo, irmãos. Fica comigo lá uma semana na minha casa. Ninguém é perfeito. Aí você começa a conviver na igreja. Você aceitou Jesus. Aí você começa a conviver. Aí você começa a ver o defeito dos irmãos. Porque nós estamos aqui, irmãos. A igreja, ela está aqui não uma comunidade de santos. Uma comunidade de perfeitos. Todos nós estamos aqui em busca de melhorarmos, de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja é um hospital de homens e mulheres de Deus, e nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós somos maduros espiritualmente para olhar para a vida do irmão, olhar ele errando e falar: ó Senhor, eu vou ajudar aquele irmão, eu vou estender a minha mão para ele. Porque eu também sou pecador, eu também preciso. Quando eu cair, eu vou precisar que alguém estenda a mão para mim. Porque é muito fácil nós apontarmos as nossas mãos, os nossos dedos indicadores, os erros das pessoas, o passado da pessoa. Ah, aquele irmão lá, ele está indo na igreja. Aquele irmão lá que deve todo mundo na rua. Aquele irmão lá que é mentiroso, 171. Aquele irmão lá que comete adultério contra a família, ele está indo na igreja. E começa um burburinho no meio da igreja. E as pessoas começam a rejeitar. E sabe o que acontece, irmãos? Nós matamos. Quantas pessoas nós temos matado por causa da nossa língua, por causa do nosso senso de justiça. Nós olhamos para nós nos achamos perfeitos. Aí quando nos olhamos o outro falhando, nossa, que irmão pecador. E ainda temos o prazer de conversar com o outro. E quando isso chega no ouvido do irmão recém-convertido, precisando de ajuda, precisando de alguém que o discipule, precisando de alguém que estenda a mão para ele não encontra. São as ovelhas gordas, que um dos profetas diz, que não deixa as ovelhas magras, as ovelhas novas, as ovelhas bebês beberem de águas puras. Vocês sabiam, irmãos, que as ovelhas, elas bebem só água límpida? E quando as ovelhas mais velhas, elas sacodem as águas, elas ficam sujas, as outras ovelhas, elas ficam com sede. E é isso, a maioria das vezes, isso acontece no nosso meio. Irmãos, e o Senhor sabe quando o nosso amor por Ele começa a esfriar e se distanciar. A sua mensagem para as pessoas em Éfeso era que ele sabia disso e que ele não queria que as coisas continuassem assim. Ele não quer que as coisas continuem desse jeito nessa igreja. Ele não quer que as pessoas só venham ao culto. Ele quer que as pessoas olhem um para os outros e tenham o mesmo olhar de amor e de compaixão.
e tem um coração totalmente aberto para estender a mão e ajudar. Falar, nossa, aquele irmão, ele errou, mas eu estou com ele, eu vou ajudá-lo, eu vou discipulá-lo, eu vou andar com ele. Irmãos, pastor Rogério fez uma pregação aqui semana passada sensacional a respeito de Pedro. Irmãos, se nós hoje como igreja olhássemos para Pedro, o que nós diríamos de Pedro? Que homem arrogante, que homem prepotente, que homem audacioso. Olha aí, que homem estourado, que homem briguento. Negou Jesus, não merece. Mas sabe o que Jesus fez, irmãos? Preparou um banquete para ele, quando ele ressuscitou. E falou, vem Pedro, eu te constituí como Pedro, a rocha, e sobre ti eu firmaria a minha igreja. Porque Jesus via futuro em Pedro. E nós não vemos futuro nas pessoas. Nós só gostamos de acusar e de apontar o dedo. A admoestação a Éfeso era uma referência à sua frieza para alcançar os outros. Ou seja, eles estavam perdendo amor pela salvação das almas. Irmãos, eu pedi tanto para Deus. Eu falei, o que está acontecendo, Senhor? Um tempo atrás nós fazíamos 2 cultos na igreja. Teve a pandemia. As pessoas ficavam falando, nossa, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a igreja. Voltamos a fazer o culto. E cadê as pessoas? E onde estão as pessoas que ficavam falando tanto que queriam voltar para a igreja? E onde estão as pessoas que estão vindo ao culto, que não estão ganhando almas para Jesus? E cadê as pessoas que quando o pastor chama para vir aqui fazer casas de paz e não faz? Que faz acompanhamento com as pessoas que ganham para Jesus lá na casa deles, e não traz aqui para a igreja e não paga um preço. Era isso que a igreja de Éfeso estava passando. Estava perdendo esse amor, o amor estava esfriando. Eles estavam cumprindo a doutrina, eles iam nos cultos, eles adoravam, eles cantavam, eles faziam as campanhas de oração, mas o amor pelas almas que estavam caminhando diretamente para o inferno estava se perdendo. Irmãos, eu acredito nisso, porque eu acredito que quando nós começamos a nos desviar em nossa paixão por nosso Senhor, nós também perdemos o interesse de alcançar outros para Cristo, porque ambas as coisas estão intimamente ligadas. Irmãos, quando você ama muito alguém, você não quer falar muito sobre essa pessoa. Você que é mãe e é pai, você não quer muito quando o seu bebê nasce. Não quer ficar tirando foto toda hora e mandando nos grupos, olha só o meu filho, olha só o meu neto. Você não quer ficar apresentando para as pessoas, olha só, esse daqui é da minha família. Quando você traz algum visitante de fora da sua família, você quer que o pastor apresente, porque é alguém importante para você. Mas a igreja de Éfeso não estava fazendo mais isso, porque eles estavam perdendo o interesse. Eles estavam preocupados somente com eles. Mas Jesus demonstrou claramente que seu amor e seu foco sempre foram os outros. Mas quão mesquinhos somos quando dobramos os nossos joelhos para pedir coisas para nós mesmos. Essa teologia falsa que tem sido pregada hoje, em que Deus serve lá no céu somente para agradar os meus desejos.
Deus, eu quero ganhar um iPhone lá no sorteio da igreja. Deus, cura minha tosse. Deus, cura minha família, cura o meu pai, minha mãe. Deus, olha para mim, me abençoa financeiramente, me ajuda a pagar minhas contas. Quão mesquinho nós somos quando nós dobramos nossos joelhos para pedir coisas a nós mesmos. Você acha, irmãos, que Jesus morreu no nosso lugar para nos dar um carro? Você acha que Deus, na sua grandeza de Criador, enviou o seu único filho, a sua primícia, para morrer em nosso lugar, para nos dar um carro, para nos dar bens financeiros, ou para nos dar salvação? E por que é que nós somos tão mesquinhos em guardar isso somente para nós? Irmãos, para onde que a morte de Jesus aponta? Somente para o Evangelho. Enquanto vários vão para o precipício com os olhos vendados, nem sequer sabendo que são condenados, e muitas vezes nós só pedimos por nós mesmos. Eu quero ir lá na África fazer a obra, eu quero ir Irmãos, nós temos África aqui em 4 Marcos. Temos Janela 1040. Aqui em 4 Marcos. Os países onde é proibido. Esses dias eu vi um vídeo de como que eles enviam Bíblia lá para a Coreia do Norte. Com umas sacolas, eu não sei como que eles fazem. Colocam umas Bíblias dentro de umas sacolas e enchem de gás e não sei, eles mandam as Bíblias para as pessoas receberem lá. E quantos de nós temos isso daqui lá, na nossa casa? Eu tenho umas 20 lá em casa. Não porque eu sou pastora, porque eu sou apaixonada pela obra, pela Bíblia, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de me aprofundar. Mas, irmãos, quantos de nós deixamos isso aqui que é tão precioso, que Jesus nos deixou? E quantas pessoas aí fora estão padecendo, indo para o inferno? Eu quero te perguntar uma coisa, irmãos. Qual foi a última ordem de Jesus antes de subir aos céus? Alguém sabe? Qual foi a última ordem de Jesus antes de subir aos céus? E de fazer discípulos em todas as nações. Ele não falou, ide e prosperareis. Ide e comprar uma casa para você. Ide e você não vai sofrer nenhuma dor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de doença. Jesus disse, ide e fazei discípulos em todas as nações. Ele também disse àqueles que seriam seus discípulos, que seu amor pelos outros seria característica identificadora do seu amor por ele. Porque João 13:35 diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe o que eu enxergo, irmãos? Sabe o que Deus falou comigo profundamente através dessa palavra? Falta dentro de nós amor um pelos outros. A palavra de Deus diz, como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se eu não amo a um irmão que eu vejo?
Eu não gosto daquele irmão. Nossa, o meu sangue não bate com aquele irmão. Aquele irmão lá, não dá certo não. Quando Jesus disse, as pessoas vão te conhecer, porque vocês vão amar uns aos outros. E amor, irmãos, é o que eu falei desde o início, amor é escolha. Escolha amar as pessoas que estão ao seu redor. Escolha amar o irmão que está ao seu lado. Tem muita gente falando aí contra pastor que fala, vira para o seu lado e fala que o irmão é bonito. Pega na mão do seu irmão. Tem gente que não gosta. Mas irmão, que tipo de família é essa que eu não posso nem pegar na mão do irmão? Que tipo de família é essa que eu saio correndo depois que acabar o culto para ir embora correndo porque eu estou com fome? Ou porque eu quero assistir o Fantástico, ou porque eu quero assistir o futebol? Que tipo de família é essa? Que tipo de falta de amor é esse que está tendo em nossos corações? Os efésios uma vez estavam entusiasmados com sua fé e ainda estavam fazendo as coisas certas, mas o seu amor e a sua paixão haviam diminuído. Irmãos, e esse não era um assunto pequeno. Se isso não fosse corrigido, teria consequências devastadoras. Apocalipse 2:5 diz: brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí você fica se perguntando, né? Porque Apocalipse é meio, como eu já expliquei para vocês, né? Você fica, aí lê Apocalipse, precisa, né, de um comentário bíblico do lado. Fui pesquisar aqui a respeito desse castiçal que João estava escrevendo sobre a igreja em Éfeso. E o que significa esse castiçal que João está falando aqui? E isso é explicado lá em Apocalipse 1:20. Diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste da minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As estrelas, irmãos, eram os anjos ou os pastores da igreja, e os castiçais eram as igrejas. Agora nós podemos entender o impacto do que Jesus disse no verso 5 para a igreja de Éfeso. Se a igreja não recuperasse o seu amor e a sua paixão, isso poderia resultar na perda da sua influência. Não seria mais uma luz na sua cidade. Não teria mais influência na sua cidade, porque perdeu o amor pelas almas perdidas. Não, por que o pastor voltou de novo com esse negócio de célula? De novo esse negócio, as pessoas não querem saber de célula. Irmãos, tudo que você fala acontece, a sua palavra tem poder. Se você começa a declarar, minha célula vai ser uma bênção, eu vou multiplicar 2 vezes esse ano eu vou multiplicar 3 vezes, Deus vai fazer com que aconteça, porque a palavra de Deus não volta vazia. E nós precisamos pedir para que esse amor se reacenda em nosso coração, pelas almas que estão indo para o inferno. Mas as pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas não querem ir para a célula. Irmãos, orem. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você colocar o seu joelho no chão, e ao invés de pedir por você, pedir por aquele seu amigo que está caminhando a passos largos para o inferno, Deus vai cumprir na vida dele. E você vai poder um dia falar: eu tenho frutos nas minhas mãos. Na minha coroa existem galardões. Porque um dia
eu abri o meu coração e entendi o que realmente era o amor de Deus pelas almas perdidas. Quantas pessoas indo para o inferno e nós nem ligamos. Quantas pessoas dentro da igreja indo para o inferno e nós não nos importamos. Quantas pessoas como... Irmãos, não sei se vocês viram hoje, vocês viram a irmã que se suicidou dentro do grande templo? Ela estava desesperada. Entrou no meio de um culto, chorando. Ninguém olhou para ela. Ela foi e se matou dentro do grande templo. Você sabe o que o irmão do seu lado está passando? Você sabe se ele está precisando de uma ajuda sua, de uma oração, de um abraço seu? Você acha que as mensagens que você manda no WhatsApp não falam no coração das pessoas? Ou você só manda coisas de política, memes, coisas que não edificam em nada? Irmãos, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pedir para Deus, para que Deus nos encha com esse amor que vem dEle. Como é esse amor, pastora? Nós só podemos perder algo que nós possuímos primeiro. Se você nunca aceitou a Cristo como seu Salvador, então você nunca conheceu esse amor. Eu não sei do que é esse amor que a pastora está falando aí. Então eu quero te dizer, infelizmente, que você nunca conheceu, você nunca teve uma experiência com Jesus. Irmãos, eu te convido a ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu te convido a você ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu me lembro, eu era de uma igreja tradicional, até os meus 18, 19 anos, mais ou menos. E quando eu fui para Jocum, eu já contei aqui, né? Vários colegas falavam, Deus falou comigo quando eu estava lavando panela. Deus falou comigo. Tinha até uma amiga que Deus falou com ela através da galinha. Eu falei, meu Deus, Deus fala com todo mundo, não fala comigo, né? E eu lembro que tinha um pesqueiro lá na Jocum, Goiânia, um tanque grande assim. Era um momento de devocional que nós tínhamos que fazer todos os dias. E Deus falou comigo. Eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E naquele dia eu tinha ficado sabendo pela minha líder, pela minha discipuladora, que eu ia pregar no domingo numa igreja lá de Goiânia. Eu falei, meu Deus, eu nunca peguei no microfone, eu vou pregar numa igreja? Eu fiquei desesperada, eu falei, Deus, o que eu vou falar para esse povo? Eu não sei o que falar. Deus, por favor, me ajuda. Eu nunca ouvi a sua voz. E Deus falou comigo, irmãos, na Bíblia, naquele texto que Paulo diz, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas vezes nós queremos ser grandes teólogos, grandes mulheres de Deus, que sabemos muito de informações da Bíblia, queremos, falar de uma forma eloquente. Quando vem um irmão aqui e diz, voz me ser, diz as coisas tudo errado, isso, não sei como que o pessoal aqui em 4 Marcos diz, e Deus usa ele mais do que você, porque a letra mata, mas o Espírito, através da sua vida, vivifica.
Eu não tenho conhecimento, pastora, para falar de Jesus de ninguém, irmãos. É o Espírito de Deus que está em você, é a luz de Deus que está em você. E Deus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: ei, se vocês perderem essas práticas, as primeiras obras do primeiro amor, eu vou retirar essa influência que você tem. Ou seja, eu vou retirar da sua vida o brilho do Espírito Santo. As pessoas não vão olhar mais para você e enxergar Jesus na sua vida, porque você perdeu o seu primeiro amor. Você deixou de lado o seu primeiro amor. Você vem aqui somente cumprir as suas doutrinas, a sua religiosidade, ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho que ir na igreja, mas você não entendeu ainda que o maior mandamento de Jesus é esse: ide e fazei discípulos em todas as nações, porque o amor de Deus é para todos nós. Romanos 3,10 diz, como está escrito: não há um justo, não há justo nenhum sequer. Eu não sou justa, você não é justa. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus dia após dia. Sem Cristo não temos esperança de vida eterna. Irmão, sabe o que o diabo coloca na sua cabeça? Que a dor que você está passando hoje, ela vai durar para sempre. Só que o que você tem que entender é que essa dor que você está vivendo hoje não vai durar para sempre. A alegria eterna vai sim durar para sempre. Porque você vai viver com Jesus a sua eternidade. O seu sofrimento de hoje não vai durar para sempre. Eu sofro tanto, pastora, se você soubesse da minha história. Se você ouvisse minha história, irmãos, eu já ouvi tantas histórias. Eu já ouvi histórias de que eu fui na casa de pessoas tão humildes e eu saí passando mal. Mas isso aqui é passageiro. Dura no máximo 70, 80 anos. E se você for um bom atleta aí, até uns 90 e poucos anos. Mas isso aqui vai passar, irmãos. E a sua vida eterna? Você prefere uma alegria eterna ou um sofrimento eterno? Você quer para a sua família uma alegria eterna ou um sofrimento eterno? Então, o que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos? Qual é o preço que você tem pago pela vida deles? Eu vou fazer jejum de um mês de ficar de açúcar. É tão difícil ficar sem o açúcar. Eu não consigo beber café sem açúcar. Irmãos, todas as vezes que eu penso em propósito, quando eu faço um propósito com Deus, eu lembro de Jesus indo para o Gólgota, carregando a sua cruz. E ele não pensou em nenhum momento: nossa, como é difícil carregar essa cruz. Eu acho que eu vou deixar, eu acho que eu vou pedir para os anjos virem carregar para mim. Não, ele falou assim: não, eu tenho um propósito. E o meu propósito é morrer na cruz para que a humanidade seja salva. Para que a humanidade tenha livre acesso ao meu Pai, assim como eu tenho. Em 1 Timóteo 1,15 está escrito: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de quem eu sou o chefe. Romanos 6,23 afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.
nós podemos vir a Cristo agora mesmo. Romanos 10, 9 declara: para que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 13 diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, uma vez que nascemos na família de Deus pela graça, por meio da fé, nos tornamos seus filhos para sempre. E o amor que nós temos não é algo de sentimentos, é algo baseado na nossa razão. E eu amo a Cristo, e eu amo a igreja, e eu amo ao meu irmão intencionalmente, porque vem do meu coração, porque eu escolho amar. Mesmo que aquele irmão fale comigo, eu o perdoo. Mesmo que você passe um dia, 2 dias chateado, mas você ora e fala: Senhor, me ajude a perdoar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, se essa noite você não sabe que nasceu de novo, coloque a sua fé em sua obra consumada no Calvário. No entanto, irmãos, essa admoestação de João é para aqueles que conheceram o seu amor e se tornaram frios para com ele. Eu quero que você sonde o seu coração agora. Como está o seu coração? Está frio para com o Senhor? Faz quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Faz quanto tempo você não derrama uma lágrima perante o Senhor? Faz quanto tempo você não dobra o joelho, não faz uma campanha de madrugada? E ao invés de orar por si mesmo, ora pelas pessoas que estão perto de você. O que faz com que nosso amor desapareça? Muitas coisas podem contribuir para isso em nossas vidas, mas a razão número 1 é a negligência. Nós perdemos o foco. Nós permitimos que outras coisas tenham precedência em nossas vidas. Nós vamos dando lugar a outras coisas em nossas vidas. Nós achamos outras coisas mais importantes. Ah, não, eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que ir fazer isso. Eu tenho que ir fazer esse relatório. Eu não posso ler a Bíblia agora. Às vezes você está deitada na sua cama de noite e não consegue dormir. E você fala: não, eu não posso. Eu preciso dormir porque eu preciso acordar cedo da manhã para ir trabalhar. E o Espírito Santo está te chamando para ter um momento íntimo com Ele. E quantos de nós respondemos a esse chamado? É como aquela música da Ludmila Ferber: ouço a tua voz a me chamar, e eu vou correndo ao seu encontro. Você já se imaginou Jesus te chamando e você indo correndo ao seu encontro? E assim como Maria se dobrar e se prostrar diante do Salvador e derramar a sua adoração em gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Como podemos, pastora, recuperar? Em primeiro lugar, o Senhor disse para se arrepender, porque o arrependimento envolve uma mudança em nosso pensamento, que resultará em uma mudança em nosso comportamento. Significa que devemos parar, não ir mais longe, voltar para onde nós caímos. O amor não é uma emoção, mas ele é demonstrado por nossas ações. Você demonstra que você ama alguém por suas ações para com a pessoa. Mesmo no momento você não está sentindo aquilo, você pega e faz. Eu já contei o testemunho aqui que eu tinha uma amiga lá em Jocum que eu não gostava dela. Eu tinha ficado com pneumonia lá porque Goiânia é muito fria. E ela ficava me incomodando demais, porque eu tossia muito.
e estava próximo do aniversário dela, Deus falou assim para mim, prepara com as suas amigas aqui do quarto uma serenata para ela. E eu juntei as meninas lá, mesmo não gostando dela, não tinha nenhum tipo de simpatia por ela. Juntei as meninas e fizemos uma serenata para ela, de madrugada, para celebrar o aniversário dela. Ela chorou, porque ela não tinha pai nem mãe, e ela nunca tinha tido um aniversário. E Deus falou com ela tremendamente. E depois daquele dia, todos os práticos, nós íamos juntos, o pessoal da Jocum, acho que descobriu, e todos os práticos, todo final de semana, estava lá eu e a Ariadne junto, eu e a Ariadne junto, eu e a Ariadne junto, todos os finais de semana, para nós convivermos juntos e aprendermos a desenvolver os nossos sentimentos uma pela outra, e nós nos tornamos grandes amigas naquele período. Lembre-se, meu irmão, de onde você costumava estar em sua caminhada com o Senhor. Lembra como era o seu começo. Lembre-se da emoção da palavra de Deus na sua vida. Lembra como você mal podia esperar para chegar à igreja e ouvir e aprender mais sobre Ele. Lembre-se de como você costumava falar sobre Jesus para as outras pessoas. Em terceiro lugar, o Senhor disse para refazer. Pratique as primeiras obras, volte a fazer o que você costumava fazer. O que isso pode significar para nós, pastora? Significa que nós devemos retornar ao mesmo fervor e zelo por servir a Deus que tínhamos quando nós fomos salvos. Isso pode significar que nós podemos e devemos nos apaixonar por Jesus novamente. Exigirá que nós voltemos o foco para Jesus novamente, a nossa atenção para Jesus. Podemos amar melhor a Deus através da oração, através do estudo da Bíblia, porque isso é vital para uma comunicação, irmãos. Se você não ora e não lê a Bíblia, eu sinto de dizer, mas você não tem relacionamento com Jesus e você não vai morar no céu. Porque é preciso sim ter relacionamento com Jesus para você morar no céu. É preciso sim você orar e ler a Bíblia. Preparar-se para um culto significativo. Há uma diferença entre você ir à igreja e ir ao culto. Vou na igreja. Veste roupa, veio na igreja. Às vezes mal levanta para cantar o hino. Mas vem, mas você se preparar para ir ao culto. Você fala, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho a oportunidade de ir a uma igreja. Quantas pessoas não gostariam de estar no meu lugar hoje? De ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Quantas pessoas não queriam estar em comunhão hoje? De receber a tua palavra vinda diretamente do teu altar. Pratique viver para Ele diariamente em todas as circunstâncias da sua vida. Proclame o Evangelho aos outros em obediência à sua palavra. Prove o seu amor por Ele pelo que você faz. João 14,15 afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos. Como que é o nosso amor? Você abraçou o amor de Deus pela fé? Se não, por que você não vem hoje e confia em Jesus Cristo como seu Salvador? Cristão, você que é crente, você que já aceitou Jesus, você que já faz parte, é membro do corpo de Cristo aqui, da IBN Apacentar, o seu amor por Ele se desvaneceu? Se esfriou? É hora de voltar ao seu primeiro amor. É hora de se apaixonar novamente. É igual aquela música que diz, né?
eu esqueci a letra. Eu quero voltar ao início do amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Irmãos, é hora de voltar a fazer as nossas primeiras obras. É tempo de provar o nosso amor por Ele, por nossa obediência. E falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para cumprir as suas obras, o seu mandamento, o seu ide. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Irmão, ser crente de banco é fácil. Mas vai chegar lá no grande dia do grande juiz, Jesus vai falar, me mostre as suas mãos. Quantas pessoas você trouxe com você? Por quantas pessoas você derramou as suas lágrimas? Por quantas pessoas você debruçou os seus joelhos no chão? Aí nós gostamos de cantar. Por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será que nós estamos perdendo tudo com amor e com alegria? Nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo, doando um dia do nosso horário, da nossa semana, para vir fazer uma campanha de 7 dias por alguém da sua família que está indo para o inferno, para sua mãe, pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu tio, pela sua avó. Você está perdendo a sua vida, gastando os seus dias, gastando as suas horas, ao invés de assistir filmes, ao invés de ler livros secundários, se aprofundando na palavra, para que quando as pessoas vierem perguntar a você, você tenha uma resposta, porque você está cheio da palavra de Deus, e você está transbordando da palavra de Deus, e a luz de Cristo, o castiçal de Jesus, não se apagou na sua vida, porque o primeiro amor de Deus está no seu coração ainda. Irmãos, eu estou aqui, eu estou machucada. Eu levei um tombo semana passada. Eu rompi meu tendão, igual diz a Rita, nem sei se a Rita está aí. Tomara que ela não esteja, se ela veio de salto, ela vai brigar comigo. Ela falou para mim em Cuiabá fazer uma ressonância. Mas estava doendo até aqui, agora já subiu aqui, agora já está vindo até aqui a dor. E o Edinho falando, você vai pregar? Você vai pregar? Você vai pregar? Eu falando, será que eu vou pregar? E daí eu me lembrei do vídeo do pastor André Fernandes, falando que pregou com febre, que pregou com a garganta inflamada, que pregou com o coração totalmente dilacerado, que pregou com facadas nas costas, que pregou com o coração machucado, estraçalhado. Mas ele pregou e ele deu o seu melhor. Porque ele falava assim, talvez essa seja a minha última oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Talvez essa, irmão, seja a sua última oportunidade de vir até o altar e falar, Senhor, essa é a minha última oportunidade. Eu quero uma oportunidade de falar do Senhor para as pessoas que estão perto de mim. Eu quero uma oportunidade de brilhar o seu nome aonde quer que eu esteja.
Eu quero uma oportunidade de abrir a minha casa para ser um ponto de célula. Eu quero uma oportunidade de falar do seu amor para as pessoas. Jesus, eu estou aqui porque eu não quero ser como a igreja de Éfeso. Eu não quero que a sua luz apague dentro de mim. Eu quero que a sua luz brilhe a cada dia mais. E que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, aquela pessoa ela é diferente. Algo brilha dentro dela. E por mais que as dores estejam te tomando, você fala, não me importo, porque a minha alegria será eterna. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que sente